Olá, pessoal. Sou o professor Márcio Alveg e dando sequência à nossa aula, preparando vocês para o Banco do Brasil, vamos falar sobre segurança, mas o lado da proteção. Já entendemos os pilares, já entendemos alguns golpes e ataques. Vamos ver agora o como tentar se proteger, né, a respeito desse tipo de situação. Bem, a primeira máxima que a gente vai criar é o seguinte: por mais que eu tenha mecanismos ativos, ferramentas de segurança, tá? Um firewall, um antivírus, né? Realize processo de atualizações. Por mais que eu tenha isso, não existe 100% de segurança. Porque a toda hora surgem ataques novos, surgem novas vulnerabilidades. Então, 100% não existe. O que a gente chega é o mais próximo possível. Beleza? Bom, o primeiro tipo de proteção que a gente vai comentar é uma proteção que, inclusive, apresenta no teu sistema operacional, ok? Tanto Windows como Linux, ele apresenta uma ferramenta que age com esta função. Vamos dar uma olhadinha? Vem cá, slide. Olha só, o firewall, o velho e famoso muro, barreira, muro de fogo. É uma passagem que restringe e controla o fluxo de tráfego. Pessoal, eu colocaria esta como a palavra-chave associada ao firewall. Qual é o papel do firewall? Não é ser antivírus, não. É ser um controlador do fluxo de tráfego, tá? Ele regula, ele diz o que pode sair, o que pode entrar. O que pode entrar e o que pode sair. Minha máquina, minha rede interna, rede externa, internet. Perfeito? Este é o papel do firewall. Então, ele vai abrir e fechar o que a gente chamaria de portas. Cada serviço, cada protocolo está associado a uma porta. Ele abre e fecha essas portas, dizendo o que pode entrar ou o que pode sair. Mas ele não tem o poder, né, de ser um antivírus. Ele, na verdade, com essa ideia de controlar o que entra, o que sai, ele acaba impedindo alguns ataques. Pensa uma blitz, uma barreira, né? Você está na estrada e lá na frente tem uma barreira. Veja, o papel dessa barreira não é muitas vezes pegar um crime específico, tá? É regular, controlar quem está entrando e saindo, mas ele pode barrar algum tipo de, né, ação criminosa, um evento, né, criminoso? Pode. Então, o firewall, por reflexo, em razão do controle, ele pode agir impedindo a ação de alguns ataques, mas ele não é antivírus, ok? Lembrando também que o firewall pode ser um firewall físico ou um firewall lógico. No Windows e no Linux, o programa, a ferramenta firewall é um firewall lógico. No Linux, inclusive, é chamado de IP table. IP, tabela de IPs, né? IP table. Ó, ok? Então, uma espécie de, né, controlador dos endereçamentos, do que entra, o que sai do fluxo de dados. Perfeito. Mas existe uma máquina física, um computador que pode exercer esse papel, essa função de firewall. Isso geralmente em rede. Uma máquina que é colocada na linha de frente para justamente agir como, né, esta barreira. Perfeito? Então, firewall pode ser físico, firewall pode ser lógico. Firewall não é antivírus, e sim um controlador de tráfego. Perfeito? Implantar um firewall com regras rígidas de segurança e que não permita que as máquinas da rede sejam acessadas por máquina remota. Então, veja, um home office, você quer acessar o cômodo da empresa. Primeiro, tem que haver uma permissão para isso. E o firewall tem que ser flexível e permitir que aquele usuário possa acessar, porque senão pode ser entendido, considerado como uma invasão. Boa! Outra, então, firewall é o nosso primeiro mecanismo aí de segurança.
Agora, ainda dentro da figura do sistema operacional, por exemplo, o Windows 10 oferece para você o Defender. O Defender, ele já é visto como um antivírus no 10. No Windows 10, ele é visto, ele é promovido a antivírus. Mas existe no mercado também uma porrada de antivírus. Professor, qual é o melhor antivírus? Cara, é difícil de responder. Difícil. Porque a todo momento surgem o quê? Novos ataques, novas vacinas, né? Então, o melhor antivírus é aquele que oferece a maior gama de proteção e se mantém atualizado de forma mais rápida possível, ok? Eu, particularmente, na minha máquina que tem o Windows, eu uso o Defender. Porque eu penso que a responsabilidade da Microsoft em, né, manter essa máquina livre de ataques, ela é uma preocupação importante, primária, vamos dizer assim, principal. Então, ela sempre vai surgir um novo tipo de ataque, uma nova vacina, colocar à disposição para atualizar. Mas eu sei que Norton, Avast, Avira, Panda, McAfee, tá? Kaspersky, né? Tem vários outros antivírus. Perfeito? Na prática, ó, o que eu vou falar agora aqui é na prática, tá? Na prática, muitas vezes um antivírus, ele pode não agir de forma legal com outro. Uma incompatibilidade, uma briga, uma disputa por espaço. Né? Então, só que para a prova, você vai ver que existe esse uso combinado, é possível fazer uso combinado de mecanismos de segurança, o Defender, mais um antivírus tal, mais um firewall, tentando somar com isso, né? Somar com isso as vantagens de cada um. Para efeito de prova, vale. Até porque normalmente ele não vai ser específico. Ah, eu vou juntar o Norton com o tal e o tal. Não. Ele vai falar de forma genérica. Então, claro, né? Como eu falo que alguns podem gerar conflito, outros não. Então, para efeito de prova, o pode, desde que você escolha os corretos. Ok? Vamos lá. Então, o Defender, o antivírus, lembrando que o antivírus ele vai agir tentando identificar ações, digamos, fora de uma normalidade. E ele vai analisar todo e qualquer tipo de entrada e saída, seja pela rede, seja pelas portas. Espetei um pendrive, opa, peraí, deixa eu ver o que tem aí dentro. Vou abrir um anexo, opa, deixa eu ver isso aqui. Então, primeiro ele vai tentar identificar atividades fora do comum, para colocar isso dentro de uma suspeita, uma análise de uma possível suspeita. Ok? Existem as chamadas assinaturas de vírus. A assinatura do vírus é aquela marca registrada. O vírus na posição tal, dentro do arquivo tal, ele tem um código malicioso. Procura lá. É que nem doença, né? Que nem doença, né? Que nem um tipo de contaminação, uma infecção, ok? O médico ele procura por uma característica. Aqui o antivírus a mesma coisa. O médico pede para você um exame, meu amigo, olha aqui, um índice tal, você está com tal coisa. Opa, né? Por quê? É a característica, é a marca, né, daquela doença que você pegou. Eu diria que aqui é a mesma história. Mas o problema é que a todo momento surgem ataques, surgem vírus, surgem códigos maliciosos diferentes. Então, a primeira coisa é tentar identificar tarefas incomuns, situações anormais, e a partir daí analisar. Esse seria o papel do antivírus. Vamos lá. Atualizações. Entenda que essas atualizações é manter a tua máquina livre de falhas. Então, você manter o teu sistema operacional sempre atualizado, você manter o teu aplicativo de escritório, o teu Office sempre atualizado. Ninguém vai querer ter um computador com Windows XP. Opa, professor, para aí. Eu tenho um computador com Windows XP. Meu amigo, o XP é um sistema bom. Foi um sistema bom. Foi, passado. Só que a Microsoft não atualiza mais ele.
Qualquer falha que se detecte no Windows XP, não vai haver mais correções. Então, se você está usando o XP nesse momento, entenda, a tua máquina está cheia de vulnerabilidades. A tua máquina é um alvo muito comum para qualquer tipo de ataque. Né? Qualquer tipo de ataque, né? Ataques que exploram esta vulnerabilidade. Então, você vai buscar o quê? Um sistema que ainda tenha atualizações, porque você deve manter sempre ele atualizado. Ok? Vamos lá. Hardening. Veja, ou blindagem. Este processo de mapeamento das ameaças, a mitigação dos riscos e a execução de atividades corretivas. Então, é como se eu fizesse uma análise. Vamos pensar isso numa rede. Ou até a situação caseira, né? Situação caseira, mas a rede é mais legal. É onde eu vou tentar identificar que tipo de fragilidade, que tipo de vulnerabilidade existe, quais as ameaças que a gente corre o risco, tá? E tentar tomar algum tipo de atitude para diminuir, corrigir isso, se for possível, tá? Então, preparar o nosso equipamento para enfrentar tentativas de ataque. Do tipo, incluir ou remover, desabilitar, né, um usuário que não está mais ativo. Você já percebeu? Você percebeu que numa rede, quando o usuário está de férias, o login dele está desativado? Normal, né? Se o cara está de férias. Ah, mas se o fulano tiver que vir aqui fazer primeiro, tudo bem. Tem a questão trabalhista, Mas tem a questão de que alguém tentar usar o login dessa pessoa, se fazer passar por ela, não vai dar, porque como está de férias, né, está suspenso. E isso foi férias, imagina um funcionário que foi demitido. O quanto antes você desabilitar, né? Porque, imagina, a gente não sabe por que esse funcionário foi demitido. Porque aposentou ou porque andou praticando algumas coisas meio ilegais. Aí você afasta ele. E ele de casa, né, com o login ativo ainda por falha da empresa, ele continua praticando seus últimos golpes. Agora estou de fora mesmo, né? Agora eu vou detonar. Então, concorda que desabilitar logins, né, que não estão em uso, desinstalar programas que não são de uso daquele perfil, daquele usuário, ativar ou desativar portas. Sim, uma porta USB para o Zé, para que você... que eu quero às vezes colocar um pendrive com uma musiquinha. Meu amigo, não, né? Então, veja, tudo isso é configurar o uso da máquina, restringir o uso da máquina para aquele tipo de trabalho, minimizando ao máximo as ameaças, né? Os riscos, tá? Isso é o hardening. Então, a ideia é de você blindar, você criar um planejamento, você estudar o funcionamento e criar essas ações para tentar, né, blindar ao máximo aquele ambiente. Legal? Backup, criptografia. Backup é a cópia de segurança, gerar uma duplicidade. Hoje se fala muito sobre a figura do backup na nuvem. Quer lugar mais seguro que a nuvem? Não tem. Então, veja, backup é uma cópia de segurança. Essa cópia tem que estar desvinculada do original. Perfeito. Estando desvinculada do original, o que acontece? Se eventualmente der pau no meu HD, der problema na minha máquina, eu vou usar esse outro espaço para recuperar a informação. Então, um HD externo, a nuvem, um CD, um DVD, onde eu faço essa cópia de segurança. A grande vantagem da nuvem é que esse acesso, eu estou viajando, eu levei todo o meu material para um treinamento.
Só que roubaram o meu notebook, perdi o meu pendrive e agora, ufa, ainda bem que eu tenho backup. Mas o backup está no meu HD externo lá em casa e eu viajei. É ruim, é ruim. Então, pensando numa facilidade de acesso, está onde? Está na nuvem. Então, facilmente a pessoa vai poder acessar da onde tiver, desde que tenha uma conexão com a internet. Perfeito? Então, é como se eu tivesse terceirizando a responsabilidade. Porque, na verdade, a guarda, a proteção desse dado vai passar a ser de quem oferece o serviço de nuvem. Né? Quando estava no meu HD, onde é que você deixou esse HD? O HD é um disco magnético. Eu deixei próximo a fontes que geram energia eletromagnética, um gerador, né? Isso pode danificar. Isso pode danificar. Então, ficou largado lá num canto, poeira, pó, né? Então, isso pode danificar. Agora, quem cuida da nuvem é o servidor da nuvem, é a empresa que oferece serviço. Então, você contratou alguém específico para fazer não só a cópia, mas a guarda dessa cópia. Perfeito? Bom, pessoal, tem outro assunto aqui relacionado à segurança que é importante a gente dar uma comentadinha, que é a figura da criptografia. A criptografia é a arte de codificar e decodificar os dados. Tá? Aí a gente vai discutir criptografia simétrica, assimétrica, mas isso eu gostaria de deixar para o nosso próximo encontro. Tá? Por enquanto aqui, falamos do firewall, falamos do antivírus, falamos do Defender, falamos das atualizações e falamos do backup. Combinado? Próxima aula, começamos com criptografia. Um abraço e até a próxima.